E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a essa nossa revisão focada em jurisprudência essencial para concursos de promotoria. Olha, nos próximos minutos a gente vai passar um pente fino naquelas decisões que têm cheiro de prova, sabe? A ideia é ser bem direto ao ponto, uma revisão estratégica mesmo, perfeita para essa reta final, ainda mais com editais quentes na praça, como o do MP do Rio Grande do Sul. Essa é a pergunta que não quer calar, né? A gente montou essa análise aqui como uma ferramenta de alto impacto para mirar exatamente naqueles temas que a gente sabe que as bancas examinadoras adoram cobrar. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa de verdade. Nosso roteiro de hoje está bem definido. A gente começa com o papel do Ministério Público, depois mergulha na relação entre direitos fundamentais e o Estado, passa pelo direito administrativo na prática e, para fechar com chave de ouro, uma rodada rápida de julgados importantes nas áreas civil e criminal. É uma revisão completa e organizada para ajudar a fixar o conteúdo. Ok, vamos começar pelo coração da coisa, pela futura atuação de quem está estudando, o papel do Ministério Público. Entender os limites e, claro, as prerrogativas da instituição é simplesmente a base de tudo. É fundamental. Bom, vamos lá. Esse ponto aqui é a clássica pegadinha de prova. O MP pode, sim, requisitar direto aos bancos aqueles dados cadastrais básicos, nome completo, CPF, endereço, sem precisar de uma ordem judicial. Mas, e aqui, muita atenção, para quebrar o sigilo de fato, para ver a movimentação financeira, o extrato da conta, aí, meu amigo, a autorização judicial é indispensável. A grande exceção, claro, é quando se trata de contas de órgãos públicos, porque aí o objetivo é proteger o patrimônio que é de todos nós. Aqui a gente tem alguns cenários que podem muito bem virar uma questão prática na prova. Primeiro, o STF já bateu o martelo. É constitucional a criação dos GAICos por lei estadual. Segundo ponto, no direito desportivo, o MP atua? Sim, se tiver interesse social relevante, mas sem invadir a autonomia interna das entidades, ok? E, por fim, um ponto crucial sobre independência funcional. É totalmente inconstitucional uma lei querer obrigar o promotor a avisar a corregedoria só para se ausentar da comarca. Isso aí mexe com a independência. É intocável. Partiu para o nosso segundo grande tema. Agora, a gente vai falar daquela relação dinâmica e que sempre está em prova entre os direitos individuais e o poder do Estado. Essa citação do STF é basicamente o resumo da ópera para entender a responsabilidade da imprensa. A liberdade de expressão nunca é um direito absoluto, né? Ela sempre anda de mãos dadas com o dever de responsabilidade. E é exatamente esse equilíbrio que o próximo julgado vai detalhar para a gente. Então, o ponto nevrálgico é este aqui. A responsabilidade da mídia pela fala de um entrevistado exige dois requisitos cumulativos. Não é um ou outro, são os dois juntos. Primeiro, que já existissem indícios claros de que a informação era falsa, lá na época da publicação, e segundo, que o veículo tenha sido negligente, falhou no seu dever de cuidado, não checou a informação, não deu um direito de resposta. É um checklist que define se a imprensa vai ou não ser responsabilizada civilmente. Anotem isso aí. Pessoal, esse conceito aqui é de uma importância absurda. Quando o STF declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário, ele basicamente disse o seguinte: olha, a situação é tão grave, a violação de direitos é tão massiva e contínua que há uma falha estrutural do Estado. É um verdadeiro chamado à ação para todos os poderes. Com certeza absoluta, um tema quentíssimo para qualquer prova do Ministério Público. E aqui, olha que interessante, a gente tem as duas faces da responsabilidade do Estado. É o tipo de coisa perfeita para uma questão comparativa. No caso de um crime cometido por um preso que fugiu, a regra geral é que o Estado não responde. A não ser, claro, que se prove uma ligação direta, um nexo causal entre a falha na vigilância da fuga e o crime. Agora, em operações policiais, a lógica se inverte. A responsabilidade é objetiva. Ou seja, o Estado já é presumidamente responsável e é ele quem tem o ônus de provar que não teve culpa. A diferença é sutil, mas é fundamental. Entrando agora na nossa terceira parte, direito administrativo, basicamente o pão com manteiga do dia a dia da atuação de um promotor de justiça. Muita, mas muita atenção aqui, pessoal. A nova lei de improbidade administrativa mudou completamente as regras do jogo sobre a indisponibilidade de bens. Antes, bastava o famoso fumus boniuris, aquela fumaça do bom direito, agora, não mais. É preciso provar o perículo in mora concreto, ou seja, o risco real de que a pessoa suma com o patrimônio. E o detalhe que pode decidir uma questão. O STJ já definiu que essa regra nova, mais rígida, se aplica também aos processos que já estavam rolando. Isso muda tudo. E aí?
uma pergunta com cara de prova discursiva. Um servidor que está lá respondendo a um processo administrativo disciplinar, o PAD. Ele pode simplesmente pedir para se aposentar e sair de fininho. Qual será o entendimento do STF sobre isso? A resposta é o clássico depende do mundo do direito. A regra geral é não, não pode. A lei pode sim impedir a aposentadoria enquanto o PAD está correndo e isso é constitucional. A exceção, o pulo do gato é, sim, ele pode se aposentar se esse PAD demorar uma eternidade para ser concluído, violando a garantia da razoável duração do processo. Nesse caso, o direito à aposentadoria renasce. É a pura ponderação de princípios na prática. Chegamos na nossa reta final. Agora um jogo rápido, um bate-bola com aqueles julgados cíveis e criminais que vira e mexe aparecem em prova e podem garantir um ponto precioso. Vamos lá? Primeiro, um tema super atual: Airbnb em condomínio. O STJ pacificou a questão. Se a convenção do condomínio diz que a destinação é residencial, o condomínio pode sim proibir aluguéis de curtíssima temporada, porque entende-se que esse tipo de locação tem natureza comercial. Outro ponto importantíssimo sobre prescrição. Se uma dívida prescreveu, a cobrança acabou de vez. E isso vale tanto para a cobrança na justiça quanto para a cobrança extrajudicial. Ou seja, nada de ligações insistentes, cartas de cobrança, nada disso. O STJ entendeu que a prescrição extingue a pretensão por completo. Agora, sobre a lei seca. O STF decidiu que a multa administrativa para quem se recusa a fazer o teste do bafômetro é constitucional, sim. Isso não fere o princípio de não produzir prova contra si, porque a multa é uma sanção administrativa e não penal. A simples recusa, por si só, já configura a infração de trânsito. E para fechar, uma questão clássica de sucessão de leis no tempo. A antiga contravenção de perturbação da tranquilidade foi revogada, certo? Certo. Mas cuidado para não cair na pegadinha da abolitio criminis. Não quer dizer que a conduta deixou de ser crime. O que aconteceu foi o fenômeno da continuidade normativo típica. A mesma conduta, agora punida pelo novo e mais grave crime de stalking. E a gente termina com essa provocação para reflexão. O que essas decisões todas sobre Airbnb, sobre stalking, sobre a responsabilidade da mídia, o que elas nos dizem? Elas mostram o Poder Judiciário tentando correr atrás para acompanhar as novas dinâmicas da sociedade e da tecnologia. Entender para onde esses ventos estão soprando não é só um diferencial para a prova, é sobre compreender a direção que o próprio direito está tomando. Fica aí a reflexão. Ótimos estudos para todo mundo.